Olá, boa noite a todos, tudo bem? Vão chegando para mais um Café com Leni. Agora em julho estamos com a série Café com Leni Conversa com Mulheres Luverdenses. Todas as segundas e as quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, horário de Mato Grosso, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Boa noite. Renata, boa noite, Renata, beijo, você sempre por aqui. Edelva, Elaine, a nossa convidada de hoje, boa noite a todos. Essa nossa série, Café com Leni Conversa com Mulheres Luverdenses, iniciou no dia 5, conversamos com Iracema Dodge, que é fundadora e presidente do Clube do Livro aqui em Lucas do Rio Verde. No dia 8, quinta-feira, conversamos com a professora e uma leitora voraz, também curadora do Clube do Livro de Lucas do Rio Verde, a Ana Freire. E ela disse que participou de uma obra com um artigo da faculdade, junto com colegas, do livro Atos Pedagógicos na Jornada do Currículo. Olha aqui o livro, Ana, ganhei o livro num sorteio, num projeto do Clube do Livro, houve sorteio, e eu fui agraciada com esse livro. Retirei ele sábado lá no Clube do Livro e já encontrei você aqui na página 99, Ana Freire, então vou ter a honra de ler a sua produção aqui. Foi a nossa entrevistada da quinta-feira, também do Clube do Livro. Hoje, segunda-feira, dia 12, nós receberemos Elaine Benedetti Lovatel, que ela é secretária municipal de educação nessa gestão aqui em Lucas do Rio Verde. Eu já chamo para você entrar. Eu vi que ela já chegou, já estamos chegando, pessoal chegando, preparando o café. Eu já tenho meu café aqui. E dizer a vocês também que na próxima quinta-feira, dia 15, nós teríamos a entrevistada, a nossa convidada Annelise Moraes, minha conterrânea, gaúcha, não sei se ela é do Grêmio ou do Inter, mas enfim, eu sei que ela é gaúcha e ela mora aqui em Lucas do Rio Verde também há algum tempo, bibliotecária e curadora do Clube do Livro. Então, no próximo quinta-feira, dia 15. Porém, eu já antecipo a todos vocês que na próxima quinta-feira eu recebi um convite da querida Sol Figueiredo. A Renata que está aqui conhece a Sol Figueiredo e conhece também esse projeto que eu vou falar aqui agora. A Sol, ela é minha confreira na FEBACLA, ela é nossa companheira no coletivo Mulheres Artistas, também um projeto da Angeli Rose, e ela é presidente da Academia de Letras do Brasil, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E ela me convidou para participar do projeto Por Mais Mulheres Escritoras, do canal Sororidade e da Academia de Campos dos Goitacazes. E nós participamos também de uma coletânea Mulheres Maravilhosas, volume 2. Nessa coletânea nós homenageamos a nossa rainha do samba e rainha, a dama do samba, a dona Ivone Lara. Então, na quinta-feira, eu convido já a todos, às 19 horas de Brasília, será às 18 horas aqui de Mato Grosso, eu participarei dessa live Por Mais Mulheres Escritoras, Mulheres Maravilhosas, volume 2, uma homenagem à dona Ivone Lara. Por isso que, excepcionalmente, o nosso Café com Leni, que seria na quinta, no dia 15, faremos na sexta-feira, no dia 16, no mesmo horário, 19h30 de Mato Grosso, 20 horas e 30 de Brasília, e teremos então a Annelise, que ela é curadora do Clube do Livro e bibliotecária da Biblioteca Monteiro Lobato aqui em Lucas do Rio Verde, ok? Então esse é o recado dos nossos Cafés com Leni. Eles iniciaram um programa, um projeto que eu tenho do Café com Leni, ele existe desde 2019, tá? E agora nós estamos com ele na internet. Meu nome é Leni Chiarello Ziliotto
Eu assino as minhas obras e as redes sociais como Lene Zilioto, com um T só, para simplificar e facilitar. Sou bióloga, escritora, eu organizo obras e também faço curadoria em trabalhos de audiovisual e exposições. Eu sou gaúcha, moro em Mato Grosso desde 2011 e eu tenho cidadania matogrossense. Eu recebi esse título de cidadã matogrossense da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 2018 e foi justamente pelo meu trabalho literário. Isso me deixa muito gratificada, muito feliz, e então eu posso dizer que eu sou gaúcha e matogrossense. Eu faço parte de várias academias e agremiações artísticas e literárias, enfim. Então, o combinado é que em cada live, na abertura, eu apresento uma e também eu faço referência a quem for entrando aqui e que faz parte desses coletivos dos quais eu faço parte. Por exemplo, a Renata Clark Gray, que entrou, ela faz parte do nosso coletivo Mulheres Artistas, que está cheio de projetos. Na próxima quinta-feira, na próxima sexta-feira, eu vou fazer também mais um convite para vocês de um mega trabalho coordenado pela Negra Luz, que vai ao ar aos domingos, mas isso eu vou falar na sexta-feira. Eu vou parar um pouquinho aqui para agradecer todos que entraram. Edelva da Costa, não consigo ler o seu nome. Da Costa, obrigada, boa noite. Renata, obrigada. Jefferson, muito obrigada, boa noite. Ana, você chegou agora? Na abertura dessa live, eu dei a informação que eu fui premiada, agraciada pelo... Olha o que eu ganhei sábado lá no Clube do Livro. E eu encontrei você na página 99. Vou ler a sua produção. Elaine Tonello, boa noite, querida. Também minha gaúcha conterrânea lá de Porto Alegre, é escritora. Bem-vinda. Que bom você estar aqui, Elaine, querida. Tá bom? A minha literatura, ela começou a receber prêmios também, tá? Então eu vou apresentar para vocês uma das medalhas, das agremiações e em função da minha literatura. Hoje eu quero apresentar para vocês essa medalha aqui, muito linda, que eu recebi, e o certificado da FEBACLA. A FEBACLA é a Federação Internacional dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. Eu tomei posse em fevereiro deste ano. O seu presidente é o Dom Alexandre de Carvalho. Dom Alexandre, muito obrigado pela acolhida. E quero agradecer também o meu padrinho nessa federação, que é o Rogério Veiga, da editora Mágico de Oz. Foi a indicação dele e a acolhida do presidente Dom Alexandre. Muito obrigado, pessoas lindas, maravilhosas, de cultura, de leitura, literatura, arte e ciências pelo Brasil. Eu ocupo a cadeira 23 nesta agremiação e a minha categoria é acadêmica internacional. E é muito interessante o meu patrono. O meu patrono é Bernardino Ramazzini. Bernardino Ramazzini é um médico italiano e ele escreveu apenas um livro no ano de 1700. É muito interessante a história dele. O livro que ele escreveu no ano de 1700 é o livro Doenças dos Trabalhadores. E hoje é a medicina do trabalho, evoluiu para a medicina do trabalho. Então ele é conhecido como o pai da medicina do trabalho. Eu fiquei muito lisonjeada e honrada por ocupar essa cadeira, ter esse patrono e pela acolhida dessa federação. Então essa hoje é a minha apresentação de uma medalha e de uma agremiação que eu faço parte. Também das minhas obras, eu tenho 19 obras publicadas minhas e mais de 40 participações e deve ter umas 8 ou 10 organizações de obras, porque eu também organizo obras. Então, em homenagem a Ana Freire, que ela faz parte de uma produção acadêmica, e aqui, ó, eu conheci a professora que te inspirou, essa professora aqui, né, Ana? Então, eu vou pesquisar também sobre ela, porque a sua indicação provoca curiosidade na gente. Eu quero apresentar para vocês hoje 3 obras que eu organizei. Essas 3 aqui, ó. Gestão escolar, na modalidade ensino à distância.
Psicopedagogia volume 2 e Psicopedagogia volume 1. Esses 3 livros aqui eu posso emprestar, mas tem que devolver porque só tem mais esses 3 exemplares. São os artigos acadêmicos das minhas alunas de pós-graduação, que eu tinha lá no Rio Grande do Sul. Eu tinha polo de ensino à distância em 2 municípios, 2 polos de ensino à distância, com a chancela de 3 universidades, e alguns alunos ousaram aceitar o meu desafio de publicar os seus artigos. Então aqui nós temos vários artigos de estudantes da gestão escolar e da psicopedagogia. Então são livros que eu organizei. Essas obras que eu quero apresentar para vocês hoje não estão à venda, mas é para vocês conhecerem o meu trabalho e o que eu já fiz. Eu gostaria que vocês me dissessem, que alguém comentasse se o som está bom ou se está abafado, porque eu não sei como que está saindo o som. Se vocês estão ouvindo bem, eu agradeço. Ana Freire, obrigada. Obrigada a todos pela presença. Então vamos seguindo aqui com o nosso Café com Leni hoje, que traz a Elaine Benedetti, e dizer que o nosso objetivo sempre foi, lá desde 2019, quando ele foi criado como um programa presencial, a gente sentava nos cafés e conversava sobre leitura e literatura. Fiz cafés presenciais, obrigada Ana, fiz cafés presenciais em Sinop, em Vera, em Lucas do Rio Verde, em Nova Mutum, enfim, e nós estávamos já nos organizando para fazer o Café com Leni em Cuiabá, e aí veio a pandemia. Então nós viemos para o virtual. Em 2020 ele ficou no virtual com pessoas que eu ia convidando, e esse ano de 2021 eu estou tendo a alegria de há pouco mais de 20 dias ter eu tenho agora a ajuda de uma agente literária, eu posso dizer assim. Então essa agente literária está me ajudando a organizar esses cafés com Leni, e decidimos fazer em blocos, tá? Em séries, digamos assim. A primeira série foi Café com Leni conversa com a ALL, que é a Academia Luverdense de Letras. Foi uma alegria, uma honra, um bate-papo muito bacana conversar com os acadêmicos da Academia Luverdense de Letras, e para quem tem interesse em conhecê-los, todas essas lives estão salvas no meu IGTV. Vocês conhecerem os acadêmicos da ALL. A segunda série está sendo agora, Café com Leni conversa com mulheres luverdenses, e hoje então nós temos a honra de trazer a Elaine. E o nosso objetivo é promover a leitura e a literatura e divulgar o nosso convidado, divulgar o trabalho, divulgar o que é feito nesse Brasil, que é um país maravilhoso e que nós precisamos, mais do que ninguém, amá-lo e fazer o melhor por ele, assim como fazemos por nós dentro de casa, na nossa comunidade e pelo país. Então, com todos os nossos convidados, eu tenho certeza que a gente aprende. Antes de abrir o microfone para a nossa convidada, eu sempre gosto de fazer uma mensagem. Eu não trouxe nenhum versículo bíblico hoje, mas eu quero trazer a seguinte mensagem a todos: a força da oração, porque eu já provei desses benefícios da força da oração, principalmente da força da oração coletiva. E quando a gente precisa, nos momentos de maiores desafios, a família reza, ora por nós, e a comunidade também. E nós temos muitos exemplos. Quero fazer referência ao nosso companheiro do Rotary, o Elcio Copete, que ele foi eleito presidente do Rotary Clube de Lucas do Rio Verde, para assumir o ano rotário 2021-2022, e essa troca ela é feita em junho. Então nós estamos aguardando o pronto restabelecimento dele. Ele teve complicações com a Covid, mas este é um dos exemplos que a confiança na medicina, ou procurar na hora certa a ajuda e o que deve ser feito, o cuidado com a saúde, estar sempre com a imunidade, não estar com a imunidade baixa. Isso significa cuidar do que você se alimenta e do que você faz, mas principalmente a fé em Deus. Então, o movimento de oração, a força da oração e a fé em Deus também tem ajudado. E a gente sabe que está provado cientificamente que a pessoa que tem uma religiosidade junto com o seu dia a dia torna a vida
Mas não sei se é mais fácil, mas não tem a questão da depressão, a questão do desânimo, e está provado cientificamente, muitos médicos relatam isso, de que as pessoas ligadas à fé em Deus e à oração, elas têm um restabelecimento da saúde bem mais fácil do que as pessoas que não têm. Então a mensagem que eu quero dizer é fé em Deus, oração, união, família, coletividade, sociedade, tá bom? Vamos chamar a nossa convidada, Elaine. E nós temos duas Elaine aqui, a Elaine Tonello lá de Porto Alegre e a Elaine Benedetti aqui de Lucas do Rio Verde. E fiz o seu chamado, Elaine, para você entrar. Olá, tudo bem? Oi. Que linda que você está de verde, combinando com a parede, com os seus olhos. Pois é, querida. Obrigada. Eu tirei até meu óculos. A luz tá... Não, você tá linda. Obrigada. Antes de eu te passar a palavra e falar de você, eu quero fazer referência a uma pessoa que acabou de entrar. Irmã Frécia Júlia Martinez, lá de Santiago do Chile. Agora ela foi transferida para uma outra cidade lá do Chile. Ela é peruana, e eu a conheci quando eu fui a Santiago. Ela faz um trabalho maravilhoso junto aos migrantes, e eu estou devendo à irmã Frécia 1 ano de missão com ela. Eu só não fui ainda por causa da pandemia, mas assim que a pandemia me permitir, estarei com você, irmã Frécia. Ela gosta de ouvir as nossas lives, sabe por quê? Ela vai ir depois comigo. Ela está fazendo curso de português. Então, ela disse que ela aprende ouvindo programas em português. Obrigada, irmã Frécia, pela sua presença, querida. Eliette também entrou, obrigada. Bruna Benedetti, a sua irmã? Bruna, minha filha. Ah, sua filha. Bem-vinda, Bruna, querida. Nome bonito. Ana Freire, obrigada. A Zezé Libardi, chegou também vocês. Zezé Libardi é minha confreira na FEBACLA, também é do coletivo Mulheres. Obrigada, Zezé, está sempre conosco. Se eu não me engano, a Zezé deve estar também no Escritores Contemporâneos. Não lembro, eu faço parte de tantas agremiações que eu já me perco de tantas pessoas. Mas, enfim, quero agradecer a todos que estão aqui. E hoje a nossa conversa será com Elaine Benedetti. Louvatel. Quem é Elaine? É graduada em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica e especialista em Orientação Educacional. Certificações: Coach, Líder Coach, Consultora Comportamental, Facilitadora em Aprendizagem Experimental e Coaching de Equipes e Grupos. Facilitadora licenciada no Programa Educação Emocional Positiva e formação em Pedagogia Sistêmica. Isso está me provocando uma curiosidade. Não estava no programa, mas eu vou querer saber. Depois a gente conversa sobre isso. Experiências profissionais. É professora de Educação Básica, Infantil e Fundamental 1 e está secretária municipal de Educação em Lucas do Rio Verde, assumiu agora na gestão de 2020, e vice-presidente da Seccional Regional Norte, assumiu agora em 2020. Foi presidente do Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, integrante da diretoria executiva da Undime, Mato Grosso, assessora pedagógica na Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde e também já foi secretária municipal de Educação de Lucas do Rio Verde em outra gestão, 2013 a 2016. Está retornando agora nessa função. Então, sobre Elaine Benedetti, além disso que eu falei de você, o que mais que você quer que a gente saiba? E eu, pelo menos, tenho certeza que os meus convidados também, e quem está aqui conosco, saber um pouco mais de você, Elaine. Da onde você vem, se você é luverdense, se você veio de fora, porque aqui as nossas cidades são todas novas. A gente faz essa pergunta porque em cidades novas como essa, de 30 anos de existência, tem muita gente que veio de fora, né?
e a sua família, enfim. Filha a gente já sabe que tem, porque você acabou de dizer que a Bruna é sua filha. Mas um pouco mais, Elaine. Boa noite, Eleni. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu também reconheci algumas pessoas, a Eliette, por exemplo, professora que trabalhou conosco aqui na nossa rede e hoje está em Iporã, no Paraná. Tudo bem, Eliette? Que bom revê-la por aqui. A Esther também, Esther Bart, uma professora que chegou aqui em Lucas muito antes que eu e que fez uma história na educação muito bonita aqui na nossa cidade. Eu, então, né, eu sou a Elaine, além do resumo do currículo, né, Eleni? Eu sou casada com o Fernando, sou a filha mais velha do Rosalino e da Renita Benetti, e estou no Mato Grosso há 20 anos, né? Então, nós temos a Bruna, que é a nossa filha mais nova, e o Arthur, que tem 14 anos, que é o nosso filho mais velho. E eu vim para cá, né, aqui que eu constituí a minha família, e nesses 20 anos, né, que eu estou na educação, no Paraná também era a educação que eu trabalhava, né, me formei lá no magistério na pedagogia e na pós-graduação de psicopedagogia, na orientação que eu fiz aqui. E estar aqui, Leni, eu me sinto assim representando toda essa história, toda essa minha família, que eu deixei lá no Paraná, porque a minha família é do Paraná, numa cidade chamada Palotina, perto de Cascavel. É uma cidade pequena, né, onde a minha família mora ainda, e eu sou de lá, meu marido também. E a gente escolheu Lucas do Rio Verde para vir para cá. E estamos aqui, construindo a nossa história. Então, hoje eu desempenho a função que eu estou, e me sinto aqui neste momento, como eu já disse, agradecida, mas também com a responsabilidade de representar todos os professores da rede municipal, estadual, enfim, todos os professores do nosso município. Bacana, obrigada, Elaine. Eu vou fazer um convite aos que estão aqui, os que forem entrando. Se vocês têm alguma pergunta para fazer para a Elaine, façam, que se ela puder responder, ela responde. Se ela não souber, ela vai dizer não sei responder. Mas pode fazer perguntas, porque eu sempre digo para os meus convidados que assim, a gente segue mais ou menos um roteiro para a gente ter uma linha, digamos assim, um norte. Mas nada que a gente não possa sair um pouquinho e retornar. Então, eu faço sempre as minhas lives com 3 eixos, né? O eixo pessoal, que é esse da sua apresentação. O eixo profissional, que também envolve a pessoa no seu eixo profissional. E, por último, a gente sempre deixa o eixo do tema, que o nosso tema principal desse Café com Leni Conversa com Mulheres Luverdenses, o eixo principal é leitura, né? A importância da leitura e da literatura. Então, esse fica para o final, porque a gente faz, assim, um bate-papo maior. Mas nada que uma pergunta de vocês, que seja, assim, pertinente, a gente não passe também a fazer essa fala aqui na live. Me corrija se eu estou certa. Se eu não me engano, Elaine, a Cevale não é de Palotina? É de lá. É a Cooper Vale, né? Que com o tempo virou Cevale, é uma cooperativa muito forte lá do oeste do Paraná, né? Porque eu sempre procuro ligar alguma coisa da pessoa de onde veio com alguma coisa que está aqui. E pela pesquisa que eu fiz em Sinop, a Cevale é de Palotina, né? A matriz é em Palotina. A matriz é em Palotina, eles têm uns abatedouros, né, de frango, suínos e peixes, né? Sim. E tem um interposto em Sinop e um pequeno em Nova Mutum também, a Cevale. Legal. E eu sou de lá, bem pertinho. Legal, bacana. E a tua filha Bruna, para dizer que eu tenho uma sobrinha, que é Bruna, e é minha filhada. Hoje ela mora na Áustria. Ela está na Áustria, ela fez relações internacionais, ela é muito bem, ela domina muito bem o inglês, ela já está trabalhando lá. Bruna, minha sobrinha e minha filhada. E Arthur, eu tenho meu neto mais velho, luverdense, ele é aqui de Lucas, do Rio Verde, inclusive ele é do time aqui luverdense, o nome dele é Arthur. E eu quero também fazer referência, porque para mim é uma referência importante o seu sobrenome, Benetti. É Benetti, né? Benetti.
Benete, a minha mãe foi professora durante 26 anos. E desses 26 anos, 20 em uma comunidade. Os primeiros 6 foi lá na comunidade dos pais dela, que ela era solteira e casou, e com o meu pai, onde foram morar, praticamente os 20 anos que faltava para ela se aposentar, ela que foi professora na comunidade. E era uma comunidade que 99% do sobrenome era um sobrenome só, era Orso. Todos eram sobrenome Orso. Tinha alguns outros sobrenomes, e um dos poucos era Benete. Um deles era Benete. Mas ele era casado com... A esposa dele era Orso. Então, era assim uma comunidade só do mesmo sobrenome e muito poucos... E essa mulher, Benete, ela teve um papel fundamental, que é uma marca para mim. Eu sei que eu era nova ainda, mas isso me marcou... E que eu não entendo muito, porque eu tenho curiosidade sim, depois eu vou querer que você fale sim da pedagogia sistêmica, não entendo muito, mas me chamou a atenção, porque eu acho que isso tem um pouco a ver disso. A minha mãe, nós somos em 9 irmãos, ela teve 9 filhos. Então, você imagina uma professora, na época, quando engravidava e ia ter bebê, ela tinha aqueles meses de licença. E que eram, a cada 2 anos, ela tinha 1 ou 2 meses ali de licença. Não eram 4 meses como agora. Mas, nesse período, a prefeitura substituía a professora. E houve em uma dessas licenças maternidade que a minha mãe teve, uma das substitutas meio que trabalhou para a comunidade dispensar minha mãe, tipo, tirar ela da jogada para ela permanecer. Sabe aquela coisa que acontece? Eu não sei se aconteceu com alguém que está aqui ouvindo, enfim, mas a gente sabe que acontece. E o que ela fez? Ela fez um abaixo-assinado que ela queria levar para o prefeito, dizendo que toda a comunidade queria que tirasse a minha mãe e que ela ficasse para sempre. E essa mulher, Irma é o nome dela, a dona Irma Benete, por isso que eu tô falando assim, ó, do seu sobrenome. Do mal ainda, meu Deus. Não, a dona Irma Benete, quando ela viu o que a menina estava fazendo, a intenção dela, e passando abaixo-assinado, ela se levantou e se posicionou lá no final, sabe? Como última a assinar. Ela foi por última para assinar. Quando chegou na mão dela, que ela era a última, ela foi lá na frente para entregar para ela, e ela pegou aquele abaixo-assinado e fez picadinho. E disse para a comunidade, o que é que vocês estão fazendo com uma pessoa que sempre educou os nossos filhos, que é uma ótima professora, que é uma mãe de família e que agora, mais do que nunca, está precisando se manter no emprego. Né? Então, ela teve esse papel na vida da minha mãe que eu jamais vou esquecer. E o mês passado teve um episódio envolvendo também essa dona Irma Benete. Ela tem uma filha que só tem um filho, filho único. Esse filho único entrou no seminário para estudar para ser padre. O meu irmão, ele foi ordenado padre há 25 anos atrás, hoje ele é superior geral da congregação, então ele mora em Roma, ele concelebra com o Papa com frequência. Esses dias até ele enviou uma fotografia dele concelebrando com o Papa. E esse neto da Irma Benete foi fazer teologia em Roma, e os votos perpétuos dele, quem ministrou foi o meu irmão no mês passado. Faz um mês que o meu irmão ministrou votos perpétuos para o neto da dona Irma Benete. Então, assim, eu chego até a me emocionar quando eu faço esse relato. Estou fazendo esse relato aqui nessa live, com a sua licença, pelo seu sobrenome, porque, assim, esse sobrenome, quando ele me aparece, eu me reporto a esse momento da minha mãe. E por isso que eu fico até, assim, engasgada. Então, vamos lá para um gole de café. Um café, e eu vou numa água. Mas que linda a sua história. Eu não conheço, né? Porque a família Benete realmente é uma família muito grande, é lá de Santa Catarina, né? Sim. Nós somos eu sou, por exemplo, a 4ª geração que veio da Itália. Então, a gente tem umas particularidades, assim, né? Eu acho que a gente traz de raiz, e eu acredito muito nisso, sabe, Eleni?
que a gente traz, né? Eu faço esse movimento porque a gente traz dos nossos antepassados, da nossa história, muita coisa boa que nos atravessa. Tem algumas coisas que precisam ser mudadas, sim, todas as gerações têm, mas é importante a gente saber desses momentos, dessas fases, né? Eu sei que esse episódio mexeu muito comigo. E quando eu vejo... E mexe ainda, né? Como mexe. Mexe até hoje, porque assim, você imagina uma situação que isso não é uma novidade, a gente sabe. Isso acontecia, acontece ainda hoje, eu acho, mas assim, mexe comigo. E eu vejo porque assim, eu gosto de estudar a história das famílias, né? E aí eu estudei a minha e a família Benetti, né? Eles têm muito forte essa questão da família, sabe? Do pertencer, de estar junto, da proteção da família. Eu via isso muito no meu avô paterno, né? A família como um valor. Isso, a ponto que ficava todo mundo morando próximo, né? Sim. Então ficou o vô e a avó e o meu pai, enfim, todo mundo próximo. Então eles têm isso muito forte, que também é um pouco do italiano, né? Até mesmo pela sua história, quando eles vieram da Itália. Então foi muito difícil na época, quando vieram. Até eu fico como dica, né? A live é de livros, mas tem aqueles livros. Tem uma série que foi lançada no passado, não é uma série, é um documentário que foi lançado ano passado, que é Legados da Itália, né? Legados da Itália, Legados Italianos, fala muito da história do italiano, assim, como aconteceu, como foi, as percas que aconteceram, mas também o que eles agregaram para a cultura do país. Então, uma parte veio para a região sul, uma outra parte veio na região de São Paulo, então é onde que está. Então a minha família, né, os meus avós, foram aqueles que chegaram e foram colocados no Rio Grande do Sul. E quando eles chegaram, eles foram colocados lá no Rio Grande do Sul, na tentativa deles morrerem mesmo, porque então não tinha condição, era muito frio, então achava que eles não iam sobreviver, e a Itália tinha que tirar a gente da Itália, porque estava vivendo aquela crise. Sobrevivemos, então eu acredito que isso a gente traz, né? A gente traz muito forte isso da minha família. E aí estamos aqui. Eu estou lendo, agora que você fala, eu quero conhecer essa obra que você está citando, porque eu não tenho como mostrar agora para vocês a capa, porque está em cima na frente da TV, lá na sala que eu estou lendo. Eu recebi essa semana de um parente nosso, que ele escreveu a história da família Chiarello, que eu sou Chiarello, né? Lene Chiarello Ziliotto. Então, ele escreveu a história, a árvore genealógica da família Chiarello desde os que saíram da Itália. E eu estou somente na 3ª página e eu volto. Eu sei que eu vou e volto, porque assim, você vai tentando entender aquilo. E para resumir, como você disse, eles vieram para morrer aqui na dificuldade. Meus bisavós que vieram da Itália, ele morreu com 48 anos e ela com 46 anos. E a época era tido até já como velhos. Então, hoje, com 46 anos, tem gente que nem casou ainda. Né? Eu sou jovem, ó, eu tenho mais que isso, então, e aí foi, por exemplo, com a sua idade, para eles já era velho e já estavam indo, pela dificuldade. Então, assim, é uma situação em que eu acho que nós devemos, sim, é o termo certo, nós devemos muita reverência e muita gratidão pelo que eles fizeram, porque nós estamos hoje na condição que estamos, e ainda reclamando, né? E ainda reclamando, às vezes, pelo sofrimento deles. Então, não foi fácil. Mas, Elaine, pode falar. Eu já queria, então, continuar aquela pergunta que você deixou no ar desde o início, que falou que gerou curiosidade para você sobre a pedagogia sistêmica. A pedagogia sistêmica, que agora... Aí eu vou te fazer a pergunta assim. Qual que é a pergunta no eixo profissional? Fale da sua trajetória profissional. Aí, nessa sua apresentação da trajetória profissional, eu gostaria que você enfatizasse também o que porque eu já estava querendo parar, enfim, eu já fiquei 38 anos na educação, não estou fechando portas, porque assim, se chegar um projeto que eu me identifico e que eu me sinto bem, eu estou aberta para isso, mas assim, mais suave.
mas eu também procurei, há uns 2 anos atrás, se aqui em Mato Grosso tivesse essa formação de pedagogia sistêmica. Então, eu tenho essa curiosidade a questão sistêmica, que é uma coisa, e a pedagogia sistêmica, ou seja, o sistêmico na educação, porque tem o sistêmico em várias questões, sim, né? Mas você está trazendo o sistêmico na educação. Isso, então, assim, eu vou resumir tudo. A minha trajetória, então, profissional começou lá no Paraná, com o magistério que eu fiz na época. Me identifiquei do curso do magistério, depois fiz pedagogia e fui estudando após. E hoje, se eu tivesse que escolher, eu faria de novo na educação, porque eu me identifico na educação. E quando eu cheguei aqui em Lucas, então eu já cheguei, fiquei poucos meses trabalhando numa escola, né? Na época era José de Alencar, o nome da escola. Depois, era uma escola estadual. E depois eu fui trabalhar na Secretaria de Educação, na parte da assessoria pedagógica, e ali que eu fui estudar, aprofundar na área de orientação escolar. Então, assim, Leni, nesse construir na minha vida profissional, eu me identifico muito em relação a desenvolvimento de pessoas. Eu sou uma pessoa que eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar muito em relação a parte financeira, essa parte mais burocrática, sabe? Eu sou mais ligada a desenvolvimento humano, a formação, em curso de formação aqui, para os professores na época, tanto secretaria. Depois aí eu tive a oportunidade de assumir a secretaria em 2012, por 6 meses, e aí foi final de gestão. Em 2013, nova eleição. Eu fui eleita pelos professores, que foi algo que me chamou a atenção, né? Na época era o prefeito Otaviano, com o vice, o seu Miguel, e ele havia sugerido, né, para o grupo da educação que, se ele fosse eleito, a educação ia ser uma eleição. E eu fui a mais votada, fui convidada, eu continuei, e ali eu comecei a me aprofundar nessas questões financeira, burocrática, mais administrativa. Depois eu saí, né, em 2015 foi quando eu percebi a necessidade de, mesmo estando na cargo de gestão, aprofundar o meu olhar e os meus conhecimentos em desenvolvimento de pessoas. Foi quando eu procurei na área de formação de coach, de liderança, nesse sentido, porque eu sentia falta. Na verdade, eu foquei mais na minha vida profissional e estava esquecendo de mim, e você precisa ter esse equilíbrio. E o que eu descobri a duras penas na época? Que um líder, se você não está bem com você mesmo, todos os seus liderados vão sofrer os impactos negativos daquele seu desequilíbrio, vamos dizer, né? E isso estava começando a acontecer. Foi quando eu me voltei e comecei a estudar mais sobre a importância da formação do líder em cargo de gestão, o impacto da liderança num cargo de gestão, como isso pode agregar, mas também afastar os seus liderados. E ali em 2016 eu voltei para a escola, né? Terminou a gestão, voltei para a escola. Hoje, Leni, eu agradeço muito, muito o fato de ter voltado para a escola. Foi como se fosse assim, um rejuvenescer, porque lá na escola eu dei aula para educação infantil, 1º ano, 2º ano e 3º ano, né? Então, o contato direto com os alunos, o contato direto com os colegas lá da escola, em todos os setores, foi lá na Escola Menino Deus, me possibilitou revisitar espaços que eu, com o tempo que eu estava dentro da secretaria, eu estava acostumado a conhecê-lo e ver a partir dos olhos de um gestor. E quando você volta para a escola, eu tenho uma maneira carinhosa, né? Quem não me conhece direito, assim, é uma maneira carinhosa de eu dizer, o chão da escola. Quando você volta para o chão da escola, você percebe algumas particularidades tão simples, mas que causam uns impactos tão grandes, né, no dia a dia da escola. E foi em 2019, eu continuei nessa busca, nesse estudar,
Nesse intervalo de tempo, eu fui convidada para fazer parte de uma empresa de formação, que foi a Cérebro, né, que teve o Valdir, ele que foi o mentor dessa empresa, né, com a irmã dele, então eles me convidaram para ser trainee da empresa, e aí eu tive a oportunidade de viajar, de conhecer outras cidades, de aplicar o que eu sabia em outras cidades, e ao mesmo tempo você agrega, né, Leni? Porque quando você vai para outro lugar, você aprende muito com as pessoas desse lugar, né? E em 2019, numa formação que eu fiz, é que eu conheci a pedagogia sistêmica. Então, 2019, 2020, eu fiz a formação, então aqui realmente no estado do Mato Grosso. É bem recente. É recente, eu tô numa fase embrionária, eu falo que eu recém-nasci, né? Porque o curso de pedagogia sistêmica, então, eu fiz ano passado. Esse é um curso de 8 meses, é quase uma vida mesmo. Então, a gente terminou agora. E eu agora vou para a fase da mentoria, né? Que é um curso de aperfeiçoamento. Mas o que é essa pedagogia sistêmica? Na verdade, ela é um olhar. Ela te leva, você estuda, claro, não é assim do nada, né, Lenir, quem está assistindo. Você olha para a pedagogia, para a parte da educação, com uma abertura de postura. Então, ela não é uma metodologia, não é um método, no sentido assim, não é... É uma mudança de postura, que ela está embasada nas 3 leis, que a gente fala leis da vida, leis do amor, que é a lei da ordem, do equilíbrio e do pertencimento. E essas 3 ordens, se a gente for observar elas no nosso dia a dia, na nossa vida, elas nos pautam em tudo. E ali elas dão resultado, no sentido assim, às vezes a gente consegue entender por que isso não vai, sabe? Tem umas coisas que parece que não vai para frente, Leni, né? Que você fica ali emperrando e ela te leva, e claro que você durante o curso você aprende estratégias, né, e formas para que você olhe para alguma situação de maneiras diferentes, né? Então, por isso que a gente fala que a pedagogia sistêmica é uma mudança de postura, aonde você olha para o espaço educativo, tanto pelo lado histórico, pelo lado familiar, pelo lado social, pelo lado individual de cada indivíduo que faz parte da escola. E o que é muito frisado na pedagogia sistêmica é que todo o membro daquele espaço tem uma história e que nós precisamos valorizar e respeitar essa história. O pai tem uma razão de ser daquele jeito, que carrega uma história com ele. Então, assim, não cabe a nós, quanto professores, julgar a atitude dos pais, porque todos os pais, por mais que às vezes a gente não entenda, mas todo o pai faz tudo o que pode, na condição que tem, para criar os seus filhos. Talvez o método que ele usa, talvez a forma que ele usa, não é igual ao meu. E aí o que eu faço? Eu julgo, né? E nós fizemos isso por amor. Então, por amor, às vezes, o pai deixa o filho em casa sozinho, trancado, porque ele precisa trabalhar, então vai deixar na rua? Não, ele vai ficar deixado trancado. Por amor, ele toma algumas atitudes que às vezes a gente não entende. Aqui, Leni, e a todos que estão assistindo, eu não estou aqui justificando maus tratos, tá? Não é uma questão de maus tratos, mas é uma questão que nós repetimos. Se a gente não se cuidar, Leni, a gente repete para os nossos filhos o que a gente traz da nossa história. E o que mais a gente julga na nossa história é o que mais, sem a gente perceber, nós repetimos nos nossos filhos. Então, a pedagogia sistêmica, ela faz essa abertura de olhar, né? Então, é isso que faz esse olhar. É olhar as pessoas respeitando da forma que elas são, entendendo o momento que elas vivem. Então, se eu observar hoje, Leni, a secretária Elaine, lá em 2015, que foi até 2012, né, 2013, até 2016, e a Elaine secretária hoje. Graças a Deus está muito diferente, sabe, Elaine? Porque eu ia te fazer essa pergunta. Então, graças a Deus está muito diferente, porque
até mesmo pelas condições que eu fui estudar, que eu fui me aprofundar e que eu fui me permitir olhar diferente. Então, assim, me envergonho? Não. Porque na época eu fiz da maneira que eu acreditava que eu sabia que era certo, que eu acreditava que era certo, eram as condições que eu tinha. Então isso, até semana passada eu participei numa live com a minha professora de pedagogia sistêmica e eu falei muito, e quem está acostumado comigo em reuniões de gestores e coordenadores, eu falo muito isso. Cada gestão faz aquilo que pode, aquilo que acredita que é o melhor. Então, assim, talvez daqui a uns anos eu vou ver, meu Deus, mas eu fiz isso. Fiz porque naquele momento eu acreditava que isso era o melhor. A gente não pode ficar também se vitimizando, sabe assim, aquela expressão, um chicotinho se batendo, porque já foi. E enfrentar a realidade do jeito que ela torna as coisas mais leves, Leni, porque tem realidades que eu não consigo mudar. O que eu posso fazer é olhar para ela e verificar o que eu posso fazer de diferente, mas ir contra ela, dependendo qual é o setor, que na minha função com o setor público, tem coisas que não adianta você ir contra, é um sistema. Como é que você vai mudar uma lei que foi aprovada lá no Senado? Não vai, você não vai mudar sozinho. Então você tem que olhar para aquela lei, pensar estratégias para aquilo continuar de uma maneira de menos impacto negativo possível. Então, é uma mudança de postura, assim, é bem abrangente, tá, Leni, mas é muito importante, é muito bom a pedagogia sistêmica, me fez muito bem. Com esse seu relato, que é uma curiosidade minha, tá? E eu espero que seja também de quem está aqui, para não ficar falando que não interessa para eles, mas está me interessando para mim. Por exemplo, você disse que foi buscar muita formação, principalmente em questão de coach, de liderança, porque você estava assumindo funções de liderança e você sentia essa necessidade de ser uma melhor líder. Então, assim, já o seu posicionamento já estava diferenciado, porque você sabe que não é, digamos assim, a maioria não faz isso, assume uma direção, assume uma gestão, e assume mesmo, vai tocando o barco desse jeito. Mas você foi buscar formação específica para ser melhor profissional naquilo. Mas a questão da pedagogia sistêmica, eu gostaria que você... uma pergunta assim. Para desempenhar a função de gestão, você mais ou menos deu uma pincelada que faz a diferença, sim. Quando você é um gestor que entende e se posiciona com esse entendimento do sistêmico. E para professor em sala de aula com aluno, você teve já essa experiência, não teve, e acredita que faz a diferença também professor com aluno? Faz, porque o ano... Sim, porque o ano passado eu estava em sala, né? Quando eu conheci a pedagogia sistêmica em 2019, eu já estava em sala. Então, eu estudei, comprei os livros, comecei a ler. Porque o curso ia abrir, né? A Ellen Vieira da Fonseca é uma das referências da pedagogia sistêmica no Brasil, e ela era só em Brasília. Então, a turma ia abrir em 2020. Foi quando veio a pandemia, não tinha como abrir essa turma, eles estavam até tentando montar uma turma em Cuiabá, mas aí a turma não saiu, e aí abriu online, foi que eu fiz, né, essa turma, que ela na verdade assim, ela era presencial, era online, mas era ao vivo, né, todas as quartas-feiras. Então eu apliquei a pedagogia sistêmica, algumas posturas da pedagogia sistêmica com os meus alunos, tanto do primeiro ano quanto do segundo ano, aqueles 2 meses que a gente teve ano passado de aula. E é muito interessante, Leni, porque o nosso trabalho fica mais leve. Primeiro porque você olha para o teu aluno, você é convidado, você não é obrigado, é tudo uma questão de escolha, tá, Leni? Então você é convidado a olhar para os seus alunos diferente, né? Olhar que ele tem uma história atrás dele, e que é uma história que ele vai dar conta. Então ele dá conta daquilo, ele não é coitado, ai, coitadinho, não, ele vai dar conta. Se aquilo está nele, se aquilo aconteceu com ele, ele vai dar conta. Eu sou a professora, eu sou apenas a professora, eu não sou a mãe dele, eu não sou o pai, eu não sou o médico, eu sou a professora, e estou ali para ensiná-lo a parte pedagógica, que essa é a nossa função.
né? Então, a gente tem algumas técnicas, né? Algumas posturas que eu fazia com meus alunos, que favorecia para esse relacionamento. E o que é isso? Primeiro item, você não sentir dó do aluno, porque nós, professores, ficamos assim, ai, coitadinho, tá vendo? Coitadinho. Ah, o pai não sei, o não sei o que a mãe. Ah, não fez a tarefa, mas também nem lápis tem. Não é, ele não é coitadinho, sabe? Ele dá conta daquilo que ele está vivendo, sabe? É uma vida diferente, é algo diferente que é o nosso costume. Respeitar a opinião dos pais, olhar para os pais com outro olhar. Então, eu tive ali um ano, posso dizer, porque eu conheci a pedagogia sistêmica em agosto, mais ou menos de 2019, quando comecei a estudar e comprei alguns materiais, e depois eu tive, em 2020, 2 meses de presencial, mas no online você também consegue fazer no online, né? E o não julgar é um dos itens que nós, professores, julgamos, né? Então, por exemplo, mas isso é uma questão de postura. Talvez tenha um professor que está me escutando, vai falar, meu Deus, a Elaine bateu a cabeça. É postura, eu gosto de brincar. Eu vou te fazer 2 perguntas que eu acho que vai nos ajudar a esclarecer, porque eu também tenho essa curiosidade. Você falou assim, no sentido professor, você fica mais leve porque você não vai levar para casa, ou tipo assim, você vai dormir pensando naquele coitadinho, o que ele vai comer, tadinho, enfim, fica mais leve para o professor. Para o aluno, faz diferença essa postura sistêmica do professor para o aluno, na vida dele? Faz, por exemplo, eu tive poucos momentos de observar porque eu saí de sala, né? Mas nós temos ainda o trabalho com as alunas, né? Nós éramos uma turma de 150, né? E nesse 150 tinha de todas as linhas. Sim, por exemplo, ele é tão simples como faz diferença, porque assim, Leni, se eu ficar aqui olhando para você, mas olhando para você, sentindo pena de você, sentindo dó de você, eu tenho certeza que a sua expressão vai ser isso aqui, ó, vai abaixar. E muitas vezes a gente não se percebe, não é intencional do professor. E a gente olha para o aluno, ai meu Deus, coitado, ele não aprende, ele não aprende. Então você fica com aquele teu pensamento sempre repetindo isso, ele não aprende, ele não aprende, ele não aprende mesmo, porque o aluno percebe que nem você, professor, no fundo, acredita que ele vai aprender. Então, eu digo que a pedagogia sistêmica é um se permitir experimentar diário. Porque, assim, eu só dou umas pinceladas muito básicas, e é que nem quando eu faço no meu dia a dia. Eu tenho que acreditar na minha equipe. Se eu acreditar na minha equipe e realmente eu demonstrar e dar condições para isso, eles vão dar conta. Porque a partir do momento que eu convidei alguém para a minha equipe, e ele disse sim, quero trabalhar na Secretaria de Educação, que eu expliquei quais eram os desafios, eu confiei que ele ia dar conta. E é assim que eu vou tratar. Eu não sou a mãe de ninguém da minha equipe. Ali eu sou a líder, ali eu sou a gestora humana, que eu tenho que trabalhar a questão humana deles, mas eles vão dar conta da parte profissional. Se eles não vão dar, eu vou estar lá. E se eu não vou dar conta, eu tenho meus superiores que vão me ajudar. Então a gente tem que pensar que a gente consegue fazer. Nós temos que tentar fazer. E aí tem todas umas leituras, umas posturas que a gente precisa ter. Mas eu recomendo. Aí, para terminar a minha curiosidade sobre isso, uma curiosidade que eu tenho para quem já está, como você diz, é recente, mas você, por exemplo, já está mais avançado do que nós, que ainda não tivemos nem contato com a pedagogia sistêmica. Você acredita que traria resultados se essa pedagogia sistêmica se tornasse uma disciplina dos cursos de pedagogia? Então, não sei. O problema é prostituí-la, digamos assim. É banalizar. Sabe por que eu não... eu não sei, porque você tem que querer. E se vira um currículo, ele fica obrigatório. Entendi. Melhor deixá-la, então, como uma especialização que a pessoa vai buscar se quer. Se quer, porque assim, a pedagogia sistêmica ela está embasada da Marielle Franklin.
Mas assim, a teoria, né, da Marianne Franklin, que é ligada ao Bert Helling. Então tem toda uma teoria por trás, tem toda uma psicologia, tem todo um estudar do ser humano, que é uma fenomenologia. Então a pessoa tem que querer, não é todo mundo que gosta, não é uma religião, então poderá confundir com religião. Sim. É melhor deixar assim. Então, na verdade, é melhor que fique numa especialização que a pessoa busca pela sua necessidade. E tomara que muitos professores sintam essa necessidade e vão buscar. Porque o pouco que eu sei do sistêmico, que eu fiz algumas sessões de constelação, que a gente chama, né? O pouco que eu tive contato, eu já mudei como pessoa, eu já mudei minha forma de olhar o mundo, eu já mudei muito a minha forma de tratar as pessoas, desde a família, enfim. E eu sempre tive curiosidade de conhecer a pedagogia sistêmica. Eu só não fui, Elaine, porque eu decidi priorizar outras coisas, que é, no caso, a minha literatura. Né? Estou preferindo priorizar a literatura. E eu sei que eu vou buscar uma formação no sistêmico, isso eu estou sentindo essa necessidade, só que eu não sei ainda se vai ser na pedagogia, porque o próprio, não sei se é conceito que a gente... Não, teoria. Como que é? É uma postura, né? Uma postura sistêmica. Então, a própria postura está me fazendo entender... Não sei se eu estou certa, até tu vai poder me ajudar a entender se eu estou no caminho certo. Elaine, eu já trabalhei 38 anos na educação. Eu estou aberta a trabalhar, obviamente, porque eu digo assim, eu tenho 58 anos cronológicos, mas eu acho que a minha cabeça é de 20. Então, eu tenho certeza que eu posso fazer muita coisa ainda. Não me fechei para isso. Porém, eu me peguei entendendo o seguinte, tem muitas pessoas jovens chegando, precisando, entrando para esse mercado, e o que eu vou fazer eu lá que já tive uma trajetória nisso, né? Então, eu acho que a educação, a pedagogia em si, eu prefiro deixar para essa geração que vem vindo, porque a minha fase já passou, já foi. Porque eu também sempre fui uma professora, Elaine, que eu digo assim, eu, na verdade, me aposentei na educação um pouco frustrada. Eu digo um pouco porque, graças a Deus, eu aprendi muito, eu evoluí muito, eu cresci, teve muita coisa maravilhosa na educação. Mas eu me frustrei porque eu não consegui, em 38 anos, ver o meu sonho realizado, que é as escolas serem centros de pesquisa. O professor pesquisador e o aluno pesquisador. Porque no momento em que você toma um conceito necessário para você fazer com que o aluno apreenda aquele conceito, e você trabalha ele no universo da educação formal, na metodologia pesquisa, tudo muda. Tudo muda porque vai para a complexidade do Morin, tudo muda porque respeita as inteligências múltiplas, tudo muda porque você respeita o ritmo de cada um. Então, eu entendo a educação como uma fonte de pesquisa, professor e aluno. Então, eu me frustrei um pouco nisso, tanto que eu fiz um pouco como você. E isso é muito importante. Você fez uma colocação muito importante, que quem está aqui, que é da área da educação, se puder lembrar disso, quando você está numa função, digamos, de gestão, ou coordenação, ou supervisão, periodicamente voltar para a sala de aula é fundamental. É fundamental porque isso aconteceu comigo, lá no Sul eu dava muita palestra para professores nesse sentido. Na época a gente chamava a metodologia por projetos, porque não é uma teoria, não é uma pedagogia, é uma metodologia só. Você só muda o seu método de ensinar, que é a metodologia por projetos. E eu entendo ela, não queria simplificá-la em projetos, porque virava um brinco. Os professores transformavam aquilo num brinco, sabe? Você tem o fio da meada da educação, aí chegava um modismo de projetos, aí penduravam o projeto das mães, e não é isso. O conceito de metodologia por projeto não é isso. É você transformar a educação num centro de pesquisa. E aí eu dava muita palestra defendendo essa proposta,
E numa palestra, Elaine, eu comentei isso também na live passada com a Ana Freire, que na hora do cafezinho, um grupinho que conversando não viu que eu estava nas costas deles, né? E uma pessoa falou alto e disse assim, é fácil ela falar, eu queria ver ela fazer. Sabe? E aquilo mexeu comigo, assim, de verdade, lá no fundo. E eu, na escola que eu trabalhava, eu tinha 20 e 20 horas, as 40 horas na supervisão. Aí eu voltei para a escola e disse, ó, diretora, eu vou fazer o meu trabalho de supervisão tranquilo, só com 20 horas, eu vou dar conta, eu levo para casa, mas eu quero 20 horas na sala de aula. Ela disse, você fumou o cachimbo da paz com alguém, porque... os pedidos que os diretores recebem é professor que quer sair da sala de aula para ir para a supervisão. E eu pedi para sair da supervisão para voltar para a sala de aula. Mas eu precisava testar a minha teoria, a minha tese, entendeu? Que eu defendia nas palestras. Então, fazer esse movimento de estar em sala de aula e para você ser autêntico no que você pensa, diz e faz, isso é muito importante, principalmente na área da educação. Elaine, antes de seguir, eu quero fazer um agradecimento para o povo que está aqui, que é muita gente que está aqui, e começar fazendo referência a 3 pessoas com comentários. Renata Aguilar, querida, muito obrigada, de São Paulo. Ela é gaúcha também, morando em São Paulo. Eu sempre digo, me esqueci de te perguntar, não, você é paranaense. Ela é gaúcha, aí eu digo assim, quando vem um gaúcho eu pergunto sempre se é do Grêmio ou do Inter, mas é só uma brincadeira. Porque ela é muito separado, né? Então, ela é Inter e Grêmio. A Renata Aguilar, se você puder seguir ela, ela tem muita live que ela começou a fazer o ano passado, sobre as dificuldades de aprendizagem pautada na neurociência. Então, ela tem um estudo assim, bem aprofundado das neurociências, e ela tem muitas lives que ela fala para os professores e dá dicas de como trabalhar dificuldades de alunos. Eu acredito que a Renata Aguilar ela poderia fazer uma fala bem interessante para os teus professores através de live. Tá? Eu super indico ela quando ela entra assim, diz, Renata, ela está aí nos ouvindo, ela entrou, e quero te agradecer, Renata. E outras 3 referências que eu vi que entraram, Rawane Lopes, obrigada, beijo, querida, ela tem uma menina linda, ela foi secretária de educação de Vera. Então, para você, eu não preciso nem dizer o perfil da Rawane. Eu digo assim, eu conheci ela na época. Se eu tivesse uma escola minha, a Rawane seria minha professora, não diretora, professora, porque ela é fantástica com os alunos. Ela trabalhou comigo também no colégio que eu trabalhava, em Sinop. Eu trabalhei 6 anos no Regina Passes, né, na coordenação de projetos, e ela entrou como professora. E tem mais 2 presenças do Regina Passes aqui que eu vi. GR Regina Passes, eu acho que é a Flávia, que ela é a coordenadora da ginástica rítmica da GR. Obrigada, Flávia. A Flávia tem uma história de vida muito linda, ela é de Maringá. Ela é natural de uma cidadezinha perto de Maringá. Eu não me lembro agora o nome. Inclusive, eu tenho o depoimento da Flávia, que vai se transformar num livro que eu vou escrever. Obrigada, Flávia, pela sua presença. É uma história de vida, de superação. E a Adriana Camargo está aqui conosco, Elaine. Ela também é professora de ensino religioso lá no Regina Passes e ela fez a formação sistêmica. Eu não sei se você conhece ela. Não, mas aí eu até ia citar, que a Regina Passes, até onde eu sei, é uma das escolas assim mais próxima aqui, que o pessoal, eu sei que algumas pessoas lá têm a pedagogia sistêmica, porque a Ellen, ela esteve em Sinop alguns anos atrás para fazer um módulo da formação, né? Sim. E tem a Olinda Guedes também, que ela é de Curitiba e ela fala... A Olinda Guedes fez várias formações pedagógicas para nós no Regina Passes na abertura do ano letivo. E ela trabalha com pedagogia sistêmica. Isso, mas a Adriana Camargo, que está aqui conosco também, ela fez um curso como você, ela fez uma formação. A Rawane está mandando coraçãozinho ali para nós. Obrigada, Rawane, beijo, querida. E lá de Vera também tem o Rodrigo, que eu vi que ele entrou aqui, ele é o coordenador de cultura de Vera, ele está aqui conosco. Obrigada, Rodrigo, é uma super pessoa. E acabou de entrar Giovanni
Cavazotto. Giovanni Cavazotto, obrigada. Mas eu preciso ler o nome de todos, porque eles merecem. Elaine, me dá licença. Entrou Neu Benetti. O que é esse Neu Benetti? É seu? É a minha irmã, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu tenho 2 irmãs que moram em Passo Fundo, mulher. É, 2 irmãs. Obrigada, Neu. Dá um beijo para minhas irmãs lá em Passo Fundo. Enfim, estão no frio, né? Entrou Vânia Rahaki, como pronuncia isso? Vânia. Fabiane. A Vânia é a nossa nutricionista, Vânia. A Vânia cuida da comida ela e a Rosália cuidam da comida dos 11.200 alunos. Beijo. Ó, a Neu tá mandando um oi para nós ali. Minhas irmãs moram perto da Semeato, no bairro São Cristóvão. As 2 moram Ela também. Ela também. Ó, então pede para ela ir fazer compra lá na Lollipop, que é a loja da minha irmã. Eu vou anotar aqui. Eu acho que elas já são amigas. A Lisiane é professora de Educação Física. A Luciana mora ali próximo também. E quando eu for para o Sul, eu vou tomar chimarrão com a tua irmã. Isso aí, bom, pode ir. Obrigada mesmo. por estar aqui. Mas entrou aqui, ó. Ione Tonello Zilioto, deve ser uma parente minha lá de Santa Catarina, obrigada. Kelly Marcon, ela é de Chapecó, é minha parente também, segunda prima. Ela trabalha com psicopedagogia, se eu não me engano, nessa área da educação. Márcia Cassol, Alessandra Trentino, César Rodrigo, Vera Campos, Marta Queiroz, Claudine Almeida, Ariane Marcati, Ana Souza, Elisa Souto, Liper Viana, Wellington Souto, Jorge, eu acho que esse Jorge é o esposo da Camila, pelo nome que tem ali, Érica BCX, a Texuga, que entrou, a Texuga é a Iracema, que ela é fundadora e presidente do Clube do Livro, que é esse movimento de leitores em Lucas do Rio Verde. Ela é a fundadora e coordenadora e presidente do clube. Obrigada, Texuga, por estar aqui conosco. Ela foi a primeira entrevistada, então a primeira live dessa série, Mulheres Luverdenses, é da Iracema Doge, mais conhecida por Texuga. O nome dela é Iracema Doge. Rafaela Lombardesco, Eliette de Iporã, no Paraná, que você havia falado, Ana Vitória, Júlia Souza. Gente, entrou um monte de gente aqui para prestigiar essa live. Quero agradecer de coração a cada um. E eu também quero agradecer, porque esses nomes que você citou, Leni, elas são professoras. A Rafaela é uma colega minha da Pedagogia Sistêmica, ela é de Minas Gerais, se eu não me engano, não é daqui. O Jorge, ele é o secretário de uma escola, já foi colega nosso. Enfim, tem a Elisa, todos assim, que eu entrei, que eu vi. A Fabiana é lá da minha terra, a todos. Mas eu precisei falar o nome de todos eles, porque cada um merece. Eu espero que eu não tenha pulado ninguém, por favor. Eu vi uns colegas meus da prefeitura também que tinham entrado, a Magali, né, que entrou agora, que está aqui, enfim, vamos seguir, né? Que bom, eu também agradeço. Piper Viana é a Magali? É a Magali, lá do Conselho Municipal de Educação. Sim, só que eu consigo ler o quê? Piper Viana, não sei que é a Magali. Sim. Magali, obrigada, e a Ana, nós estamos esquecendo da Ana Freire, aí, ó, a Ana. A Ana Freire que a Ana Freire, eu falei ela lá na abertura, mostrei teu livro, vou mostrar de novo. A Ana Freire, ela tem uma participação nesse livro, ela foi a segunda entrevistada. Gente, assistam as nossas lives Conversa com Mulheres Luverdenses. A primeira é com a Iracema, que é presidente do clube. A segunda é com a Ana Freire, que é assim. A Ana Freire, ela é professora da sua secretaria, né? E eu achei ela uma professora que essas eu ia roubar de você para estar na minha escola. Parabéns, Ana. Tem um monte de gente que quer roubar ela. Parabéns, Ana, pelo seu trabalho, e parabéns, Lucas do Rio Verde, por ter você como professora assim. Quem dera fossem muitas assim, né? Entrou mais gente nova aqui. Ana Cris Sartes, obrigada. Amandinha também, ela é uma das curadoras do Clube do Livro.
ela será entrevistada em uma das lives, eu não lembro qual que é a sua data, Amandinha, mas ela é leitora beta. É bem interessante vocês acompanharem, porque ela vai explicar o que é ser um leitor beta. Ela betou os meus livros e é muito interessante a conversa que a gente vai ter com a Amandinha também. Continuando a nossa conversa com a Elaine, que, enfim, é o nosso assunto de hoje, eu quero te agradecer, Elaine, assim, antes de seguir a conversa, pelo esclarecimento sobre a pedagogia sistêmica. Porque era uma curiosidade minha, na verdade, eu fui bem egoísta, querer saber o que eu queria saber, mas eu acredito que, assim, quem está aqui nessa live, principalmente quem é da educação, contribuiu muito com esses esclarecimentos que você colocou. Principalmente a dica assim, eu preciso querer evoluir nisso, avançar nisso, isso vai fazer diferença, isso vai ser benéfico para o profissional, para o professor, digamos assim, vai ser benéfico para a criança e, por consequência, para a família e para a sociedade. Então, se a gente diz assim, nós queremos uma sociedade melhor, eu às vezes eu me pego fazendo umas analogias bem infantis, comparando assim o mundo, o universo e o que nós estamos aqui fazendo. Se a gente comparar com uma sala de aula, se eu me preocupar, enquanto profissional da educação, em providenciar todos os equipamentos necessários, uns móveis maravilhosos, um armário colorido, um tapete fofo, e que só assim que a minha aula vai ser, e que isso é muito importante, e no fim do ano os alunos saem e eles vão para onde o que eu fiz com eles, não tem sentido. Então, o mais importante que eu tenho que fazer numa sala de aula é olhar para o ser humano, para a pessoa, para o aluno, mesmo que ele esteja sentado num banquinho. Então, não é a estrutura em si que é o importante são as pessoas. Eu, professor, o que eu vou fazer com cada aluno? E eu entendo o mundo assim, fazendo uma analogia. Nós queremos tanto arrumar esse mundo que ele seja limpinho, com calçado, enfim, é importante? É uma vida digna? Você se alimentar bem, você ter um carro que precisa, tudo é importante. Mas nada supera a importância de cada pessoa, de cada ser humano. Então, eu estou aqui para eu me construir enquanto pessoa. Primeiro eu tenho que ver o que é que eu estou fazendo comigo. E depois, o que é que eu faço com quem está comigo, começando pelos mais próximos. Tipo assim, agora, quem é o meu próximo? O meu próximo é quem está aqui na minha casa hoje comigo. Mas amanhã à tarde pode ser a pessoa que vai me atender lá no correio. Então, todos são o próximo. O que é que nós estamos fazendo entre nós enquanto pessoas? Isso é melhorar o mundo. E o que é importante para nós, a educação, eu quero dar um oi aqui para Maria Cândida, lá de Campo Novo dos Parecis. Ela foi secretária também lá de educação, eu conheci obrigada, ela lá. Maria Cândida. E tem a Prof. Facione, que também entrou agora, a professora nossa da rede, com uma história bem bonita aqui em Lucas também. Eu acredito, e eu aprendi nessa minha vida profissional, que ninguém dá o que não tem. Então, na educação também é assim com os meus alunos. Eu também preciso estar cada vez mais estudando, eu preciso me autoconhecer para mim poder trabalhar com o meu aluno, porque os nossos alunos, e ali entra a leitura, né? Eu preciso ler, eu preciso pesquisar, eu preciso estar sempre ligada, porque eu vou arriscar em dizer 90%, tá? Há quem diz que é 100%, mas eu vou arriscar dizer que é 90%. De quando a gente perde o controle com os nossos alunos, é porque aquele aluno, em certo ponto, mexeu com algo que eu não gosto em mim. E ali a primeira defesa que eu faço, eu grito com o meu aluno, eu tenho um comportamento mais assim. Então, assim, se eu me conheço também, se eu sei onde é que estão as partes mais fracas da minha história, eu também não vou deixar o meu aluno me tirar do sério. Claro que ele vai tentar me tirar do sério, Leni, porque ele vai fazer isso, porque a arma que ele tem naquele momento para me desestabilizar sei lá, alguma coisa que ele vai achar. Isso é humano, é próprio. É humano isso. Mas eu, na condição do adulto da relação, eu sou adulto da sala. Exatamente. Eu não vou deixar a minha criança, eu vou usar essas expressões que eu aprendi e eu acho que elas fazem sentido. Eu não vou deixar a minha criança interna falar com a minha criança física que está na minha frente.
Eu tenho que lembrar que naquele momento eu cresci, agora eu sou a professora e eu preciso ajudar essa criança. Mas como é que eu vou fazer se isso dispara em mim algo que eu não gosto? E isso é no cargo de gestão, porque, por exemplo, aqui tem pessoas que às vezes estão em cargo de gestão. A mesma coisa, o meu liderado, um adulto, ele vai chegar em você e ele vai, às vezes, desencadear algo que você não gostou. Mas é que, às vezes, mexeu com algo que você não resolveu direito em você, é algo, uma fragilidade sua. Então, é a nossa tendência, eu não quero mostrar a minha fragilidade. Então, às vezes, quando a gente fala alto, a gente grita, enfim. Há vários comportamentos. Ou eu me tranco, eu me fecho, e ali acaba dando o quê? Prejuízos profissionais e de saúde. Então, nós da educação, nós estamos adoecendo muitas vezes por não nos permitir nos conhecer melhor. Se eu me conhecer melhor, se eu entender, não, hoje eu estou com raiva sim. Estou com raiva, pronto. Então eu lembro que era alguma coisa que eu falava para os meus alunos, tinha dia que isso não está legal, né? Eu falava, olha, crianças, hoje a prof não está bem. A prof está triste, aconteceu umas coisas com a prof está triste, mas não é nada a ver com vocês, porque senão a criança vai pensar, ai, deixei a prof triste? Não, eu falava, não é nada a ver com vocês, é uma questão da prof, eu estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, enfim. Então a prof vai ficar mais quietinha hoje, tá? Pronto. Então você não fica também passando para a criança uma responsabilidade ou ela achando que ela é culpada da sua tristeza. Né? Então tem algumas coisas que tem que dizer. A mesma coisa para os filhos. Ó. Esse é um assunto de gente grande. É o pai e a mãe que vai resolver. Você não precisa ficar preocupado. Por mais que às vezes ele fique um pouco, mas você libera ele. Você não prende ele para que ele fique, aí, mas o que aconteceu com a mãe? Você vai fazer isso? Não, ó, é um assunto normal, de gente grande, nós vamos resolver, você faz essa parte. Por exemplo, ó, você estudando já vai estar me ajudando, né? Vai estar ajudando o pai e a mãe. Ou era isso que eu falava com as crianças, olha, às vezes, meu pai perdeu o emprego, o filho, né? O aluno. Olha, eu acredito que se você ficar aqui na escola, você estudar e fazer bem feito a tarefa, essa é a alegria que você pode dar para o seu pai. Você não pode achar um emprego para ele, você não adianta ficar aqui embaixo com a cabeça chorando e nem ficar olhando para cima. Você faz a sua parte, que é estudar. Porque o pai vai dar conta e ele vai trabalhar. E eu queria só pontuar uma questão aqui, como você usou a expressão, Leni, que não está errada, mas só como tem várias pessoas que talvez não conheçam, a pedagogia sistêmica não trabalha, no caso, a pedagogia sistêmica na educação com as constelações. Ela tem a mesma origem, mas nós não constelamos dentro da escola, tá, pessoal? É outra vertente. Por isso que eu falo que é uma mudança de perspectiva. Eu também quero esclarecer, assim, ó, Elaine, que a minha colocação foi a seguinte, eu vou repetir, então, para não criar confusão. O contato que eu tenho do sistêmico, dessa postura que você diz sistêmica, o meu contato é apenas através das constelações. Sim. Essa é a minha realidade. Então, o pouco que eu conheço, que eu acho que é mínimo dos mínimos, me despertou a curiosidade para entender o sistêmico na educação. Então, que fique bem claro, realmente, não tem nada a ver. E a grande maioria das pessoas, às vezes, vão para o pedagógico, né, para a pedagogia sistêmica, porque primeiro, às vezes, conhecem, né? Mas é importante até para a gente deixar claro. Mas vale a pena. Assim, eu não vou constelar meus alunos e está tudo resolvido. Não é assim. O curso que a gente faz, ele não te habilita para isso. Sim. Né? Entrou mais gente aqui, ó. Silvia Lamin, M. Cortez Ximenes. A minha vizinha. A Ximenes é minha vizinha. A Silvia é professora nossa da rede há muito tempo. A Facione. A Facione também. Tem uma história muito bonita. Mayra Matos, a Mayra Matos é a assessoria de comunicação de vocês, né? A minha, trabalha comigo lá na Secretaria de Educação, estou conhecendo ela esse ano, incrível. Você está conhecendo ela esse ano, tem que trazer o pai dela para Lucas. Você conhece o pai dela? Não. O pai da Mayra, ele agora me fugiu o termo, mas ele é o criador e coordenador do projeto Inclusão Literária. É o que tem aquele carro
que circula pelos municípios, agora parece que ele vai até para a feira do Recife, em Pernambuco. Você chega no carro, no stand onde que ele distribui os livros, você pode trocar, você pode doar, você pode pegar e levar. Ele é o embaixador da literatura e da leitura, o pai da Mayra. Ele é Cuiabá, lá de Cuiabá, foi professor, ele é aposentado da UFMT. Eu amo o pai dela, o Matos, que assim, ó, com todo respeito, Mayra, adoro o trabalho que o seu pai faz, e foi ele que doou, Elaine. Esse ano ele já doou 350 obras para criar a biblioteca no Centro de Atendimento ao Menor em Sinop, que é os recuperados, né, os que vão para se recuperar. A gestão atual criou uma biblioteca e foi o pai da Mayra que doou 350 livros. E ele doou também, agora há pouco, há 2 meses, 330 exemplares para a biblioteca do Clube do Livro e da Flor do Cerrado aqui de Lucas, tá? Olha, então, o pessoal está escrevendo. É o Clóvis Inclusão Literária, isso. É o Clóvis Matos, biblioteca itinerante, obrigada ali por me ajudarem com os termos. Teve aqui uma exposição, é o Clóvis Matos, tá? Eu acho que cabe, se eu não me engano, vai ter uma semana da leitura em outubro, não tem? Vai. Então, já vê com a filha dele, que é tua assessora, para reservar na agenda dele, para ele trazer os livros aqui para Lucas nessa semana. O Clóvis tem que vir aqui para Lucas. É bem bacana. Vamos afinar. Terminando. E olha que legal. E ela tá comigo na educação, né? Assim, mas também comigo. Ela não é só minha, ela divide. Nós dividimos a Mayra, né? Mas para isso, assim, senão eu vou voltar de novo ao assunto que eu estava no começo. Para você Papai ver... Noel Pantaneiro. Ele é conhecido como Papai Noel Pantaneiro. Exatamente. Para você ver, Leni, como as histórias, em algum momento da vida, se conectam. Então, lembro que você lembrou, agora a Mayra. Então, são pessoas assim que às vezes a gente nem imagina. Não, eu não ia lembrar da Mayra, mas a Mayra está trabalhando contigo. E eu conheço, o pai dela. Já estou fazendo um trabalho com o pai dela. E esses dias ele me disse, Lene, a minha filha vai morar em Lucas. Eu disse, bora então tomar um café. Já tomei um café com a Mayra na Lugano. Maíra é o nome dela, não é Maíra? Maíra. Maíra. O pessoal Então, da Secretaria de Cultura já está de olho. Está dizendo, Maíra. Tá bom, Maíra. Perdão ali pela pronúncia de Mayra. Maíra. Só para finalizar sobre a profissão e sobre Lucas do Rio Verde, bem brevemente, Elaine, se você quiser dizer para nós, agora que você assumiu, depois dessa trajetória de 33 anos de Lucas do Rio Verde, você conhecendo há 20 anos, já tendo atuado outras vezes na gestão, você percebe assim e quer pontuar alguns desafios e potencialidades? Quais os potenciais da educação de Lucas e quais os desafios? Tem um potencial que, assim, por mais que eu tenha aqui só 20 anos, mas eu vejo isso com muito orgulho já, que é a história da educação desse lugar. Então, a gente percebe, Leni, que desde os primeiros que vieram lá da região sul e depois das outras regiões, eles construíram essa educação sempre no coletivo, sabe? Com muita força, com muita garra. Eu vejo que nem aqui, eu gosto sempre de citar a Cleci Nunes, a Esther estava aqui do começo, não sei se ela está ainda, mas a Esther Bart. Então, são pessoas que vieram e tiveram vários desafios, vários, a pontos que eles, assim, para eles receberem o salário deles, eles iam para Diamantino, sabe? Então, imagina o que eles passaram. E eles contam isso muito. E eles deixaram muito enraizado isso em nós que chegou. Por exemplo, nós temos a nossa proposta pedagógica, a gente não tem de outro lugar, é a nossa. Quando eu cheguei em 2000 aqui já estava, ela já tinha feito 1 ano, 2 anos antes. Então depois veio a BNCC, então só foi reestruturado a nossa proposta, que aí chegou documentos referenciais agora, mudou o nome, mas a essência permanece. Então, se constrói muito no coletivo aqui nessa cidade, na educação. E se a gente observar por essa história, o nosso IDEB, nós nunca tivemos apostilado na rede municipal.
E nós temos um dos melhores IDEB da região, né? E outro diferencial, esse IDEB não é assim, por exemplo, uma escola com o IDEB 7 e outro IDEB com o IDEB 4 ou 5. Não, a maioria, se um é 7,1, o outro é 8,9. Então é tudo muito próximo, mais um momento que eu olho, pelo menos, no sentido da coletividade. Um ajuda o outro. Vamos todo mundo conseguir os resultados. Me né? dá uma licença para eu... Nossa, como eu queria bater palma para o não apostilado. Pensa numa professora com dificuldade de preencher a apostila. Eu não sou nada contra. Nada contra, mas assim, eu vejo a apostila até interessante e útil, desde que ela seja um complemento do seu fazer pedagógico. Ela tem que ser um complemento. Quando eu quis citar, é porque assim, eu vejo que é tão enraizado isso nos professores daqui, deles pensarem, deles construírem, deles avaliarem, que eles sentem orgulho de dizer, não, aqui nós estamos fazendo, nós vamos fazer. E a gente já teve apostilado de inglês, foi muito importante na época, mas assim, a gente também, eu sei, os professores, que nem agora nós estamos organizando os professores em grupos menores, eles estão estudando, estão reorganizando, ver o que eles podem mudar para a prática, e socializa atividades, ideias, né? E a apostila está ali como apoio, como suporte, como elemento de pesquisa, como complemento. Agora, não como cerne do seu fazer pedagógico. Sim. Seja professor, seja escola ou seja sistema. Enfim. Isso aí. Mas assim, o que eu posso entender do que você me falou como potencial? Eu posso resumir como Lucas do Rio Verde, na sua história, construiu uma cultura do coletivo. Seria isso? Sim. Sim, pelo menos assim, eu vejo na história que assim, não importa o gestor que vai assumir, vai encontrar uma cultura do coletivo. Sim, eu percebo isso em todos os setores. Aqui eu estou falando mais da educação, porque é a qual eu vivo mais, mas eu percebo que ela a Lucas do Rio Verde foi colonizada, assim, sabe? Na questão do ajudando o outro, na coletividade. Eu percebi isso. É pouco tempo que eu estou aqui, mas eu percebi por quê. Elaine, eu morei em Nova Mutum, e eu escrevi a história das mulheres pioneiras de lá. Eu entrevistei 32 mulheres. E lá foi colonizado pelo José Aparecido Ribeiro e a sua esposa, dona Hilda Ribeiro. Em Sinop, eu entrevistei 62 mulheres que têm o livro da história das mulheres de Sinop, que lá é o Enio Pepino e a dona Nilza Pepino. Em Sorriso, eu trabalhei na Facem por um tempo, foi provisório. Eu até morei no hotel, porque eu só fui dar suporte para um projeto deles. E lá, então, tem o Marino, quer dizer, tem o colonizador, o colonizador, o colonizador. Lucas do Rio Verde foi comunitário, foi um assentamento do INCRA. Então, quando chegou aqui, não teve um colonizador, teve o grupo de colonizadores, e precisaram se abraçar, porque se um caísse, todos caíam. Então, a formação, a base de Lucas do Rio Verde, ela é um pouco diferente das outras 3 cidades aqui próximo. Foi o que eu percebi, o que eu entendi. Sim. Então, isso faz a diferença. E a Maria Cândida... Maria Cândida, isso? Maria Cândida, se ainda está, eu acho que ela vai lembrar de mim lá de Sinop, que ela fez... Não, é Campo Novo dos Parecis. Sim, mas ela vai lembrar de mim de Sinop, porque eu acho que ela fez um curso na Uninter, que ela tinha polo dentro do Regina Passes. Mas Maria Cândido, se você conversar, eu agora não me recordo o nome, ele era secretário de Cultura, e quando nos encontramos com ele, eu encontrei com ele em Cuiabá, ele era secretário de Cultura de Campo Novo do Parecis. Eu o presenteei com um livro das mulheres de Sinop. Então, se você conversar ali com os que foram secretários de Cultura ali de Campo Novo do Parecis, tem um livro meu das mulheres por aí. Tá? E a sua irmã agora entrou com a logo da marca, ó, fazendo merchan ali, Lollipop Passo Fundo. Tá aí, ó, para quem quiser conhecer. Vamos agora para o eixo da leitura. Assim,
se nós ficarmos aqui agora falando sobre leitura e literatura, a gente vai até amanhã de manhã, mas vamos tentar sintetizar. No seu entendimento, no seu olhar, Elaine, impactos da leitura para a sua profissão, para a sua atuação, para a função professor e a relação leitura-professor-educação. Como que você vê isso? Eu avalio como fundamental, porque até mesmo aqui eu deixei meio percebido, né? Para mim chegar num curso, eu cheguei porque antes eu fiz uma pesquisa, eu li um livro sobre o assunto, gostei e quis me aprofundar. Então eu vejo assim que a leitura é aquele chamariz, pelo menos para mim, para o passo a mais. Nos poucos momentos que foi ao contrário, é a leitura que me deu base para decidir, não, é isso mesmo, não, é isso que eu vou querer fazer, é isso que eu vou precisar ler para me implantar, a ponto que as minhas leituras, assim, ó, eu não sou uma pessoa que leio muito romance, poesia, essas coisas, não. As minhas leituras, Lini, são mais tendo como base a parte narrativa mesmo, ou a parte do material que eu estudo, mas eu ainda sou mais das narrativas. Eu tenho uma tia que é poeta, ela é de Campo Grande, ela também faz parte da Academia de Letras lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então eu leio algumas poesias dela, então a poesia também está um pouco no meu sangue. Mas eu não tive muita facilidade de escrever poesia, essas coisas. Eu gosto mesmo de narrativas, de histórias, no sentido que eu possa aprender algo lendo, né? Algumas biografias é algo que me atrai também, que eu gosto, então elas são importantes. Eu avalio muito importante para esse passo a mais, né? E como que você entende a relação... Vamos pegar no geral, professores, a área da educação, os professores na sua função pedagógica e a leitura. Eu acredito assim, como é que eu vou trabalhar a leitura com o meu aluno se nem eu não leio? Exatamente. O gosto pela leitura, ele começa pelo professor, né? Então a gente precisa ler. É uma profissão, todas precisam ler, mas eu acho que o do professor, ele precisa estar lendo, ele precisa atualizar, ele precisa pesquisar, porque o aluno percebe isso, né? Quando o professor não gosta muito de ler ou não lê. Tá, você tem alguma... Como que está Lucas do Rio Verde, digamos assim, em termos de políticas públicas, ou ações, ou apoio nas escolas, nas bibliotecas, biblioteca pública, essa questão... Lucas do Rio Verde, leitura, literatura e, como eu falei, a minha primeira série foi Conversa com a ALL, né, com a Academia Luverdense de Letras, e eu vi que aqui acabou de entrar a Marisa Misturini, que ela é da Academia Luverdense, ela foi uma das entrevistadas, temos a live dela, se vocês querem assistir. Então, assim, há políticas públicas nessa questão do apoio a livro, a leitura, a escritores, a esse nicho literário em Lucas? Sim, a verdade é assim, nós, quanto escola, a maioria das escolas, elas trabalham com projetos de leitura, né? E ali vai de acordo com o gosto maior do professor. A gente tem por exemplo, tem o professor Francisco, que ele escreve muita poesia, ele gosta muito de poesia, o professor da Caminho, né? Então, a parte de poesia é o que mais nós temos trabalhado nas unidades escolares. E depois tem as bibliotecas. Então, por exemplo, as bibliotecas dentro das escolas, tem escola que tem um espaço específico para a biblioteca, outras, às vezes, por causa da demanda de sala de aula, acabou virando sala, mas a escola tem os livros, né? Então, esses livros são itinerantes, eles circulam pela escola. E sabe uma riqueza que eu percebo nos professores nossos, que a leitura sempre é garantida nas escolas. Por exemplo, nós tínhamos momentos de leituras, né, normal que o professor tinha, mas nós tínhamos lá na Menino Deus, na sexta-feira, um horário que a escola inteira parava para ler. Então, era o diretor que parava para ler, era o coordenador, era o professor, eram os alunos. Então, todo mundo, meia hora, parava para ler. Então, o aluno podia trazer um livro de casa, ou se ele pegava um livro da biblioteca ou da sala. Então, para se criar um clima todo de leitura. A leitura por ler, não precisava resumir, não precisava contar.
era a leitura por apreciar mesmo, né? Então eu acho que isso ajuda, isso colabora para instigar o gosto da leitura. E como você entende a relação, digamos assim, leitura, relação, importância, enfim, leitura na infância e leitura na família, apoio em casa, iniciação à leitura, essa questão do infantil, da construção de símbolos, enfim, do imaginário, leitura na infância e com apoio da família e leitura em casa. Eu percebo, Eleni, que tem muito a ver com o hábito das famílias, né? Tem famílias que têm como prática ler para os filhos antes de dormir, ou ter momento de leitura. Tem famílias que não, que leem mais no final de semana. Tem famílias que contam causos, que eu também acho que isso que é importante, né? Contar histórias, causos. Narrativas, né? Narrativas, né? Da história, da família, então. Mas todos eles contribuem. Seja assim, eu acho que é importante, às vezes, até o pai incentivar, olha, vamos ler. E mesmo que, às vezes, os pais não são obrigados a gostar de ler, né, Leni? Então, o pai não gosta muito, mas aqui, é importante. O importante na infância seria, tipo assim, o contar histórias para a criança. Você vê isso interessante? Eu acho importante, eu acho muito interessante, porque às vezes é o raciocínio narrativo, é um enredo, é a riqueza de detalhes, porque a maioria das pessoas que gostam de contar histórias, elas chegam a fazer o barulho da chuva, né? Ai, ali o vento soprou. Então, eu acho que é interessante, isso é importante também para a criança, principalmente lá no início, para quando ele passar para a escrita. Porque ele tem enredo, ele conhece, ele sabe o que escrever. Eu digo assim, eu fiz essa pergunta, Elaine, porque na verdade, eu puxei pelas minhas memórias. Como eu falei, minha mãe professora. Você imagina os anos 70, você ser professora nos anos 70, 60, 70, ela trabalhava o dia todo, as 40 horas, e era aquela escolinha multisseriada, com todas as séries, numa sala só. Eu estudei também. Então, ela saía de casa de manhã, chegava à noite, quando não chegasse às 10 da noite, porque ainda ela pegou a fase a iniciação do Mobral. Então, ela ficava à noite para dar aula no Mobral da comunidade. E assim, meu pai, eu lembro do meu pai sendo pai, mãe, faxineiro, cozinheiro, tudo. Então, meu pai era... E eu tenho na minha memória muitas histórias contadas pelo meu pai. Então, assim, enquanto ele trabalhava conosco, com aquela criançada toda na volta dele, ele ia trabalhando e contando histórias. Eu não sei qual que era a estratégia dele, se era para fazer a gente ficar quieto, mas eu tenho na memória histórias contadas para o meu pai, que é até um desafio que eu quero fazer, juntar essas histórias e fazer um livro. Mas eu diria assim, pais, não necessariamente ler num livro, se você não sabe ler, se você não tem acesso, enfim. Mas conte histórias para o seu filho, nem que você invente, que você crie, mas construa narrativas no imaginário e na memória da criança. Isso eu acho importante, eu vejo isso, para mim, foi super importante. Eu também acho, eu lembro também das histórias, né? Eu acho que isso é importante. E que se perdeu, eu percebo assim, a impressão que eu tenho que está se perdendo. A nossa geração de pais, a gente quase não senta para contar para os filhos narrativas de como foi a nossa história, a gente delega para o livro, pega o livro aqui e lê. Né? Pega o livro e lê ou deixa para a escola, é uma pena isso, porque aquela relação da história contada pelo meu pai ou pela minha mãe faz um pouco de diferença. Mas, enfim, que se faça leitura na infância, que se conte histórias na infância. Eu sempre sou defensora muito da leitura e contação de história e de narrativas desde a infância. Eu quero agradecer mais a entrada aqui de muita gente, a Jaqueline, Mari Pavão, Mônica Coniucci, Marli Schenker, Jaqueline, a Bruna Marcela, a Marisa Misturini e a Bia Giangarelli. A Bia Giangarelli, lá de Sinop, é a minha norinha, que ela é engenheira formada, mas ela abriu um ateliê de micropigmentação, sobrancelhas, lábios, enfim, para deixar a mulher bonita. Bia, beijo para você. E para todos que entraram aqui, eu quero agradecer. Não sei se tem algumas dessas pessoas que você quer fazer referência. Sim, a Mônica,
é minha prima lá de Palotina. Legal. E aí, a Marisa, na verdade, a Marisa Misturini, não é a Marisa... a Marisa Misturini, eu conheço ela tem também... Ela trabalha também nessa parte de formação humana e ela tem uma loja, não é a mesma Giacometto, né? É a outra. Ah, não é a Giacometto? Não, não é. A Marisa Misturini, não, ela tem uma loja de produtos naturais. Ah, entendi. Ó, entrou agora também o César Rodrigo, muito obrigada pela presença. E acabou de entrar um grande poeta matogrossense, da Secretaria de Cultura. De onde que você é mesmo, Walter? Escreve aí que agora minha memória me traiu. O Walter Figueira, ele é um poeta, escritor, e ele é também secretário de Cultura de um desses municípios, eu acho que é Colíder, não me recordo. Ele é do nosso coletivo que eu faço parte, dos escritores contemporâneos de Sinop, da editora Ações Literárias, que tem um movimento muito bacana com escritores jovens, iniciantes. Tem um projeto interessante que é Meu Primeiro Autógrafo, para quem quer começar a escrever, de Carlinda. Obrigada, Rawane. Ele é de Carlinda. E também eles estão organizando para dezembro, que já fica o convite aqui para Lucas do Rio Verde, a Dolores Flor, que é das Ações Literárias de Sinop, está organizando a Blitz Literária, que é um dia literário na praça bem, bem bacana. Walter Figueira representando aqui Ações Literárias e Escritores Contemporâneos. É um movimento literário bem interessante que nós temos em Sinop, tá bom? Obrigada pela presença. Vamos finalizando. Quero saber mais um pouquinho, Elaine, sobre o seguinte. Você tem obras publicadas? Você escreveu? Você publicou alguma coisa? Na área da literatura? Não, todo mundo fala que na vida você tem que ter, né? Uma vez falava, né? Você tem um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Eu não escrevi o livro. Só falta eu já plantei a árvore, mas o livro ainda não. Não, ainda não. Mas também essa eu acho que é um pensamento que, enfim, vai de cada um. Você quer fazer mais alguma referência em relação à leitura, importância da leitura, indicar alguma leitura, algum autor, alguma literatura, seja na área da educação ou para algumas indicações na área da leitura? Então, eu até separei alguns livros aqui, mas tem um que eu queria fazer, porque eu acho que tem muito a ver com o nosso tempo, que é esse livro da Carol Druck, que é no Mindset. Sim. Eu acho que nós, professores, nós precisamos, porque é uma questão de mentalidade. Nós precisamos olhar para esse momento, e olha que esse livro não é novo, é velho, já que ele foi escrito, né? Não é novidade isso aí. Não é novidade, é novidade para a educação, porque a gente, no Mindset, nós temos muita mentalidade. Ele era mais usado pelas empresas, né? Sim, e agora ele está entrando mais na educação. Bacana. Quer ver? Por causa dessa questão da nossa mentalidade. Nós temos que abrir, temos que pensar diferente, temos que olhar diferente para os fatos. Nós temos a mentalidade fixa que nós falamos, se não aprende, então não vai aprender nunca mais, não é assim. Então, acho que esse livro eu deixaria, né? Eu separei vários, mas esse é um livro que pega pelo público que eu vi aqui, é um livro bem importante para que a gente leia. E o outro é esse livro, que até eu fiz também o curso, que é Psicologia Positiva na Sala de Aula. Ele é um livro que também fala muito da postura do professor. Ele tem estratégias para você trabalhar com o aluno. Ele fala muito em relação ao pertencimento do aluno, a importância do aluno se sentir pertencente no ambiente da escola. Então, é um livro também que é da Jenny Nelson. Ela é viva, ela é americana, mas ela é viva. Eu fiz esse curso também, a gente acabou dando esse curso também, umas 2 turmas. A gente deu turma em Itabaporã, turma em Primavera do Leste, aqui em Lucas umas 3 turmas. Sobre ele, sobre as estratégias. Então, para os professores que estão assistindo, ele é bem, bem importante. Então, acho que tem esses 2 que eu separei outros, mas é mais para liderança, né? Então, eu acredito que esses 2, ele permeia
os dois setores das pessoas que estão nos assistindo. Legal. Elaine, eu quero, da minha parte, nós temos casa aqui em Lucas, do Rio Verde, há 3 anos já, que o meu marido e meu filho abriram uma empresa aqui, e eu digo assim, a gente mora aqui, mas até dezembro do ano passado, como eu trabalhava no Regina Passos em Sinop, eu vinha somente aos fins de semana e aos feriados. Em janeiro desse ano, que então eu me mudei definitivamente, agora eu posso dizer sou luverdense também, mas eu digo, eu estou chegando agora, então todos vocês vieram antes, todos vocês estão aqui antes de mim, e eu quero parabenizar Lucas do Rio Verde, porque em 5 meses dos meus garimpos ali em todas as áreas nas que eu pude circular, eu estou tendo surpresas felizes, assim, muitas surpresas positivas. Né? Eu sempre me imaginei fazendo parte de um coletivo de leitores. Você pensa juntar leitores com escritores, e aqui tem um clube do livro. Né? Tem essa história de construção coletiva de todos os processos. Então, Lucas do Rio Verde, para mim, está me surpreendendo positivamente, praticamente em todas as áreas que eu vou abrindo esse meu garimpo de conhecimento. Então, eu quero parabenizar a todos os luverdenses que estão aqui, e principalmente a você, Elaine, pelo pouco que eu estou conhecendo você. Acho que a gente teve algumas conversas de 5 minutos na prefeitura e essa live agora, mas o que me passa é que você realmente é uma pessoa que eu posso dizer, que eu posso dar os parabéns, porque o seu trabalho, ele está alinhado, digamos, pelo menos com o que eu penso, e eu tenho certeza que é com o que você procura e faz o máximo para que seja o melhor. Então, eu quero te parabenizar, agradecer que você aceitou o convite. Eu tenho certeza que os que estiveram aqui, os que vão ouvir essa live depois, eu queria te interromper ali no meio, mas eu disse, não, deixa fluir o pensamento, mas eu queria dizer assim, você estava, na verdade, dando muito conteúdo gratuito ali, que eu tenho certeza que você pagou para aprender. E aqui na live você acabou dando muitos ensinamentos, aberturas, entendimentos, assim, gratuitamente para nós. Eu acho que isso que é o interessante, que faz parte. Como eu falei, qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa função aqui? A que nós viemos? E o importante é o ser humano, o importante é a pessoa. Então, o que é que você vai fazer com toda essa sua bagagem de busca, de procura, de conhecimento, e que deu para perceber que você quer fazer o melhor, mas partindo de você ser uma pessoa melhor. Não é querer mudar o outro, não é querer mudar a estrutura, não é querer mudar toda a sala de aula porque a cortina é da cor que eu não gosto. É você se mudar, você ser uma pessoa diferente, melhor. E a partir do seu olhar diferenciado para o mundo, e digamos assim, para as pessoas, para os colegas, para os alunos, é que você busca fazer um mundo melhor. Então, eu acho que eu estou mais uma vez positivamente surpresa, né? Digamos assim, são surpresas positivas que eu estou tendo aqui em Lucas, e só descobrindo que Lucas do Rio Verde está de parabéns. Você, mais uma vez, está nos confirmando isso, e quero te agradecer imensamente. Quer deixar sua mensagem final para quem está aqui, para quem vai ouvir depois? A Rawane, deixa eu ler o que a Rawane escreveu. Muito importante elencar a arte de contar histórias aos nossos pequenos. Esqueci de dizer que ela é uma mega contadora de história. Pode trazer a Rawane. Rawane, quando os meus netos vierem passar férias aqui, que eu tenho 3 netos em Chapecó e 2 aqui em Lucas do Rio Verde, são 5. Eu vou contratar a Rawane para vir contar história para eles. Ela é super contadora de história, você conhece. Primeiro contato com a literatura e a leitura, contar histórias. Estamos resgatando essa prática. Que bom que as escolas, que contadoras de histórias estão fazendo isso. E reforço, pais, contem histórias para suas crianças. É muito importante. Então, eu também quero agradecer, Leni, pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, representando as mulheres luverdenses, embora eu sou de coração, né?
mas aqui também representando os professores da rede municipal, particular, estadual, pela minha função. E foi muito bom conversar, e quando pega duas professoras, a gente conversa bastante, né? A gente conversa. Então, assim... Eu estava aqui olhando para fechar, porque eu disse, se a gente ficar aqui, nós vamos até meia-noite. E assim fica. Então, ficam meus agradecimentos a todos que ficaram conosco até agora. Tudo que eu entreguei e eu falei aqui, eu gosto, porque eu acredito assim que a gente tem que aprender, mas também tem que passar. Você ficar muito preso, não tem razão, né? Por que eu vou aprender se eu vou segurar aqui, né? Então eu fiz isso realmente do coração, para que isso possa ser levado para frente. E estamos aqui, qualquer coisa, estou lá na secretaria, se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, de alguma coisa, estamos abertos. Obrigada mesmo e boa semana para todos nós. Obrigada mais uma vez, Elaine, muito obrigada mesmo por Lucas do Rio Verde, pela educação, por você, pela pessoa que você é, e desejar também a todos uma ótima semana. E parabéns, Lene e Elaine, live de muito aprendizado. Então, vamos divulgar, que tem muito aprendizado, sim. Eu estou muito feliz com essa live de hoje, com todas, claro, e com essa conversa com mulheres luverdenses. Muito obrigado. E fica o convite para... A próxima será a Annelise, que ela é a nossa bibliotecária, da biblioteca... me fugiu Monteiro o nome Lobato. Monteiro Lobato, aqui de Lucas do Rio Verde, que é a biblioteca pública. E ela é também curadora do Clube do Livro, na sexta-feira, excepcionalmente, porque na quinta eu recebi aquele convite para... Nós fizemos uma homenagem à dona Ivone Lara, então eu vou participar dessa live lá com o pessoal do Rio de Janeiro, Mulheres Maravilhosas, que é uma coletânea que a gente está organizando. Então, fica esses convites. Entendi. E mais uma vez, obrigada. Conte comigo para aquilo que vocês quiserem também. Você sabe que tem meu contato, Elaine, se eu puder contribuir. Eu estou agora, na verdade, sentindo mais a vida, porque eu estou deixando acontecer. Isso está fazendo bem para mim. Está fazendo bem para mim. Bom. Então, assim, eu estou para o que eu possa contribuir. Eu agora faço parte do Rotary daqui, eu era do Rotary em Sinop também. Então, para o nosso coletivo, para a nossa sociedade e tornar esse mundo melhor. Muito obrigada a todos. Ótimo. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada para vocês também. Tchau para todos. Beijo. Tchau.